Bom, então, com relação a essa questão da caridade, ok, né? A gente já tem uma super explicação aqui. Mas com relação, então, a todas as pessoas, né? A gente já discutiu aqui que o Natal é, então, uma festa de todos, né? Para cristãos ou para não cristãos. Sejam eles cristãos ou não cristãos, comemoram da mesma forma. Ou não da mesma forma, né? Mas comemoram de alguma forma. E com relação a isso, existe também no Natal um movimento interior, digamos assim, de busca por uma verdade ou então uma busca por uma questão pessoal de melhorar enquanto ser humano? Segundo a perspectiva cristã, Para todos, assim, de é, forma para, geral. para todos eu não vou saber dizer, porque o que passa no coração de cada um é só Deus sonda o coração, como diz o salmista. Mas eu posso dizer segundo a perspectiva cristã. E segundo a perspectiva cristã, não é só possível, como é um dever. Né? A espiritualidade, e segundo a perspectiva católica, é ainda mais importante, né? Porque o catolicismo ele entende liturgicamente o Natal como uma festa, e essa festa tem uma preparação de 4 domingos que a gente chama de advento. Né? E esse momento de preparação tem essa tonalidade de conversão, de busca de ser melhor. Né? O sentido do termo conversão é esse. Né? Muita gente fala, eu me converti à igreja X ou à igreja Y. Isso não é o sentido de conversão, segundo a perspectiva bíblica. Né? Segundo a perspectiva bíblica, conversão é justamente encontrar essa orientação, esse lugar para o qual nós devemos caminhar. Né? Então, no catolicismo, isso se manifesta no advento, que são esses 4 domingos nos quais nós vamos refletindo os evangelhos que falam sobre a conversão. O evangelho de João Batista, né? João Batista era aquele precursor, o primo de Jesus, que dizia: convertei-vos, convertei-vos. Então, sim, né? A mensagem cristã do Natal ela pressupõe isso, conversão. Né? E é por isso que é muito importante falar sobre isso. Né? O Natal não é a festa da opulência, a festa da fartura. Isso é uma perspectiva pagã, como você dizia. Né? A festa do sol, a festa do sol invicto romana, ela tinha essa prerrogativa, né, da fartura, da opulência. No entanto, o Natal cristão tem essa realidade. Né? Mais do que a fartura, do que a ceia, do que o encontro familiar, o Natal cristão pressupõe o menino no centro. Um menino nos foi dado. Né? E nós devemos nos voltar para esse menino. E aí nós concluímos que, quando se tem um menino no centro, não há problema familiar que estrague a festa do Natal. Né? É uma coisa que a gente sempre diz, né? Por que os natais hoje nas famílias são tão difíceis? Por que os natais nas famílias são tão difíceis? Né? Nós temos tanta dificuldade de viver o Natal, tem sempre um tio que dá problema. Às vezes é porque falta o menino. Tem muita comida, tem muita roupa bonita, tem muito presente, tem muita luz, tem muito brilho, tem muito glamour, mas a manjedoura permanece vazia. Né? Então, devolver ao Natal esse sentido que é próprio do Natal pode fazer com que os nossos natais redescubram o seu brilho original. E se há um sol que deve ser celebrado no Natal, esse sol ele só pode ser encontrado numa manjedoura, num estábulo, né? E em nenhum outro lugar. Então, considerando, né, o Natal como esse momento em que se celebra o nascimento de Cristo, você considera que a modernidade acabou esvaziando um pouco o sentido do Natal? Com certeza. Eu acredito que a modernidade, a característica fundamental da modernidade é esvaziar tudo, né? Ao que me parece. Então, de fato, o Natal é uma dessas vítimas. Né? Segura a crítica social e... Crítica social, check. Me parece sim que o Natal foi esvaziado, como eu já venho dizendo, né? Há muita ênfase no Natal, mas a partir de elementos que não são próprios do Natal. Então, assim, o Natal é muito celebrado pelo mundo, né? E com o perigo de errar, mas eu me arrisco em dizer que o Natal talvez seja
o momento do ano mais celebrado em todos os cantos do mundo, assim, né? Por todas as culturas. No entanto, estas celebrações estão fundamentadas em elementos que já estão muito distantes do sentido original. Então, eu acredito sim que há um esvaziamento, mesmo em ambientes religiosos, né? Há um esvaziamento desse sentido original do Natal, o que é uma tendência natural da história humana, de esvaziar mesmo. Quanto mais distante a gente está do evento, mais a gente se esquece dele, né? Mas é preciso voltar a esse sentido original do Natal, que é a festa do menino, que é a festa do Deus homem, o Deus feito homem, segundo a perspectiva cristã. E se você não é cristão, faça desse momento de fraternidade, de solidariedade universal e o momento da reunião familiar também como um ensinamento para viver sempre nesse espírito e não apenas no Natal. Isso é Leandro, gente. Bom, essa pergunta agora é uma pergunta que eu tenho na minha família, eu acredito que vocês tenham nas famílias de vocês também, que é aquela situação em que a gente chega com uma sobremesa que se chama pavê, e aí vem uma pessoa, um tio, e faz a piada, né, do pavê ou pra comer. E essa é a pergunta que eu venho fazer para o Leandro nesse momento. Na sua família existe esse tio do pavê? Claro que existe. Eu acho que no atual momento eu sou o tio do pavê. Não nessa categoria da piada do pavê, mas o tiozão talvez seja eu. Um Natal sem o tiozão do pavê não tem graça, né? Mas olha que interessante. O espírito natalino da fraternidade, da solidariedade é entender que mesmo o tiozão do pavê tem direito a um Natal. Né? Passa por aí, então, o exercício da fraternidade do Natal. É isso, gente. Olha, mesmo se você for esse tio do pavê, tá? Se você for, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá? A gente te acolhe, te respeita e te ama, tá? Mas assim, essa piada tá um pouco Ultrapassada. velha, né? Ultrapassada. Mas tudo bem. Bom, então a gente já falou aqui, né? Que na sua perspectiva, então, como católico, cristão, para os cristãos de forma geral, é meio que impossível comemorar o Natal fora dessa perspectiva do nascimento de Cristo, né? E para os outros que não são cristãos, essa questão ela acontece todos os anos e está ok. Às vezes existe uma diferença, né, entre os cristãos e os não cristãos, que às vezes a comemoração ali não é completa para um ou para o outro. Agora, com relação aos presentes, né? Que a gente tem essa cultura de presentear no fim do ano as pessoas, a gente encontra e fala: oi, amigo, vim aqui te trazer um presente. Não é assim, porque eu estou esperando os meus presentes, tá? Dia 25, espero que na minha casa esteja lotado de presentes, Papai Noel. Estou aqui esperando. Inclusive, uma semana atrás do Natal, né? Antes do Natal, é meu aniversário, tá? Então vocês já sabem para onde enviar os presentes para mim. Tem direito a presente em dobro quem faz aniversário perto do Natal? Isso é uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque eu sempre ganhei um presente só, né? As mazelas de ter um aniversário natalício. É isso, gente. Natalício em dois sentidos. Natalício porque você nasceu, porque tá perto do Natal. Mas tudo bem, porque pra mim o melhor presente existe quando a gente celebra o Natal, né? Que é um momento realmente muito especial. Para mim e para toda a minha família também, né? E eu acredito que para você também aí de casa. Bom, então com relação aos presentes, existe alguma relação desses presentes com aqueles presentes que os Reis Magos foram levar para Jesus? E inclusive, né, se você puder contar para todo mundo e para mim também, como que foi o que rolou, né, nessa história aí dos Reis Magos com presentes? O que eles foram levar para Jesus lá na manjedoura? De fato, presentear é uma coisa muito antiga na história humana, né? Sempre está aí em diversas culturas, não só na perspectiva religiosa. Você vê, por exemplo, que os reis magos, quando se aproximaram de Jesus e levaram presentes, então existia já uma cultura de presentear. Né? Isso é muito comum. Isso foi absorvido também para o Natal, simbolizado pelas três figuras, né? Os magos do Oriente, que nós canonicamente chamamos de Baltazar, Belchior e
Qual é o nome do outro? Baltazar, Belchior Você que sabe, escreve aqui nos comentários, porque a sempre gente me não esqueço. lembra. Tudo bem. Então, assim, foi simbolizado e isso passou para a história do Natal por causa dessas figuras. Então, o que nós lemos na Sagrada Escritura, na tradição do texto bíblico? Há 3 elementos que são muito fundamentais: o ouro, o incenso e a mirra, que é um tipo de perfume, né? O incenso também é um tipo de perfume, mas ele tem uma outra categoria, de incenso mesmo, né? Que era utilizado nos cultos, né? Naquelas celebrações judaicas, o incenso era muito importante, porque o incenso era considerado como a oração. Porque o que acontece numa assembleia que reza? A oração ela sobe até Deus. Significa que Deus está em cima das nuvens, né? É simbólico. A oração sobe até Deus. Da mesma forma que o incenso. O incenso, quando ele é distribuído ali na celebração, ele sobe. Então, o incenso está muito relacionado à oração. Quando esses magos do Oriente, né, esses cientistas que vieram do Oriente, esses astrônomos, né, que liam o céu e que vieram contemplar aquilo que a estrela mostrou a eles, eles trouxeram então esses 3 elementos. A tradição cristã entendeu isso da seguinte forma: o ouro era o símbolo da realeza. Né? Sempre foi o símbolo da realeza. Todos os grandes reis da história da civilização humana eram simbolizados e eram travestidos de muito ouro. Né? Um grande símbolo de realeza era um trono muito ornado, né? De muito ouro. Então, quando um desses trouxe ouro, era justamente para enfatizar essa categoria de rei daquele que estava recebendo esse presente. O outro trouxe o incenso, né? Que é de fato esse elemento do culto, da celebração. Então, quando esse outro personagem presenteou o menino com o incenso, ele estava enfatizando a categoria de sacerdote do menino. Né? Então, aquele menino ia ser o sumo sacerdote, né? Do qual todos os outros sacerdotes que vieram antes foram preparação. E o terceiro trouxe a mirra para simbolizar a profecia, porque a mirra era um elemento muito relacionado à unção. Né? Então, quando os reis e os profetas eram ungidos, eles eram ungidos com um óleo que tinha no meio desse óleo a mirra. Né? Então, quando este outro personagem também presenteou o menino, enfatizou essa categoria de profeta. Então, nós dizemos que o menino recebeu um tríplice munus, um munus real, e aí nós celebramos o Cristo Rei, ou seja, aquele menino ele ocupa um lugar de rei na história, o rei definitivo. Ele ocupa um lugar de sacerdote, porque ele santifica o mundo a partir de si. E ele recebe uma categoria de profeta, porque ele anuncia e denuncia. Então, esses 3 presentes estão relacionados nessa cena bíblica com esses 3 elementos. Depois, o Natal, celebrando a festa do menino Deus, entendeu esse elemento do presente como um elemento importante e assumiu essa tradição. Associado a isso, né, nós temos também a tradição do Papai Noel e da cultura do mercado, né, da troca. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. Existe alguma relação do Papai Noel com a questão cristã, né? Com a cultura cristã? Existe essa relação? Existe uma tradição de um senhor, né, Nicolau, que era aquele que distribuía presentes para as crianças. Ele jogava pela janela, né, presentes para as crianças. Só que é uma tradição muito remota, porque o que nós temos hoje de Papai Noel é completamente pagão. Né? Foi assumida essa figura desse grande ancião que distribuía presentes para as crianças, ela se perdeu. O que nós temos hoje é um Papai Noel mais fruto do mercado, né? Da compra e venda de produtos,
o Papai Noel daquele refrigerante de cola, né? Que não deve ser nomeado. Mas, no geral, é isso, né? Então, a gente costuma sempre brincar. Quando você faz uma árvore de Natal na sua casa, antes de pensar nas figuras relacionadas ao Papai Noel, pense na estrela da árvore, na grande estrela que fica na ponta, porque ela simboliza aquela estrela do Oriente que levou os magos até o menino Jesus, né? E se você também é cristão, pense no presépio, que é um símbolo do Natal muito cheio de significado para nós. A gente tem quase uma árvore de Natal aqui, né, gente? Quase, Muito olha. bem. Quase uma árvore de Natal, né? Só faltou as bolinhas, tá? Mas a gente E já a providencia. estrela. E a estrela lá em cima. Eu acho que vocês aí não estão conseguindo ver o topo, né? Mas é quase, né? Bom, esse ano a gente viveu, né, um ano assim, digamos, complicado, né, gente? Eu acho que da nossa geração, acho que ninguém nunca viveu o que nós vivemos esse ano, né? Que foi um ano muito atribulado, de uma pandemia, né, que nos fechou em casa. E se você, né, não sabe dessa pandemia, é porque você não está na Terra. No caso, você está em Marte, Saturno, em qualquer outro lugar, porque isso atingiu a todos, né? Além disso, nós tivemos esse movimento, então, de mortes e tudo mais. Graças a Deus, agora a gente já tem uma recuperação, né? Pessoas, tem muitos casos positivos de recuperação. E agora a questão é, como a gente vai celebrar o Natal depois de tudo isso que a gente viveu? De fato, a pandemia, todo esse elemento, toda essa situação, abriu os olhos, eu acho. A humanidade vinha num movimento frenético, num avanço frenético de tecnologias e de cultura e de vários elementos, mas ela tinha os olhos fechados para si, para suas próprias mazelas. Ela olhava para o progresso e não para si mesma. Essa pandemia fez com que a gente parasse, né? E visse mais do que o nosso próprio umbigo, né? Essa pandemia é como se fosse uma parede de vidro que nos fizesse... tomara que vocês tenham se assustado. Era esse o sentido próprio da pandemia, né? Como uma parede de vidro que nos fez abruptamente parar no nosso movimento frenético. Pensando nisso, eu acho que é muito triste falar que é possível tirar algum bem de uma situação tão triste quanto essa, quanto a pandemia. Mas, reservadas essas proporções, eu acho que a pandemia nos possibilita refletir o Natal a partir de outras perspectivas que não apenas a perspectiva do mercado, da troca de presentes ou da reunião familiar, né? A gente olha para esta festa do Natal, para a celebração do Menino Deus e para a celebração da fraternidade humana, agora não mais como diferentes, mas como iguais. Eu acho que esse é o grande trunfo da humanidade pós-pandemia. É uma humanidade que vai se ver não mais como diferentes, mas como iguais. Porque diante do vírus nós somos todos iguais. Não tem cor, não tem cultura, não tem classe social, não tem idioma. Nós somos todos iguais diante deste vírus, né, mortal. Então, diante do Natal, esse sentido volta. Diante do Menino Deus, nós somos todos iguais também, animais ou humanos. Então, ao que me parece, essa pode ser uma luz que vai transformar a nossa celebração do Natal esse ano, né? Na Páscoa, na Sexta-feira Santa desse ano, para os que não são católicos, né, nós não tivemos a celebração da Páscoa esse ano porque tivemos o fechamento das igrejas que estavam num crescente assustador. E o Papa, eu preciso recordar disso, né? O Papa fez uma celebração muito significativa sozinho na Praça São Pedro na Sexta-feira Santa, né? Na sexta-feira anterior à Páscoa. E o Papa levantava esse questionamento, né? O que nós vamos fazer? Quem nós somos diante do crucificado? Então, pensando no Natal, na festa do menino, quem nós somos diante do menino na manjedoura, né? Todos iguais.
E se somos todos iguais, também somos responsáveis uns pelos outros, né? Se nós não somos responsáveis uns pelos outros, né, e corresponsáveis por tirar uns dos outros da miséria, nós somos coniventes com essa miséria, nós somos coniventes com essa injustiça, nós somos coniventes com a maldade que assola. Então, num resumo, eu diria que existem muitas maneiras de ler o Natal, né, a partir da pandemia, mas a mais fundamental delas, e que vai nos direcionar, se o bom Deus permitir e se os nossos corações estiverem dispostos a isso, é ver isso, né? Que estamos todos no mesmo nível. Né? A terra na qual nós pisamos é a mesma e o pó para o qual nós voltaremos também é o mesmo. A partir disso, o que nós podemos fazer para que todos possamos ter uma vida melhor, viver melhor, com mais felicidade, com mais realização, né? E um pouco mais, com uma vida com um pouco menos fardos, né? Aqueles que nós não precisaríamos carregar, que nós possamos deixá-los para trás e ajudar com que os outros também possam deixá-los para trás. É isso, né, gente? É um momento também da gente pensar nessa questão da humanidade, né? Nós, enquanto seres humanos, reconhecer a nossa humanidade e, a partir disso, fazer isso tudo que o Leandro falou, né? Bom, então, depois de toda essa nossa conversa aqui, né, super reflexiva, que vocês podem notar, né, gente? A nossa conversa hoje foi uma conversa, assim, né, pra gente refletir pro resto da vida, né? Eu espero que vocês estejam aí contentes com a nossa conversa aqui. Bom, então, depois disso tudo que a gente conversou, eu acho que ficou muito claro para todos nós que o Natal é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar, né? Eu lembraria da frase do Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, quando a gente tem a alma um pouco maior, tudo se torna não simples. E o Natal principalmente. Então, quando a gente tem os olhos assim, atentos ao Natal, ele deixa de ser uma coisa qualquer e passa a ser assim um elemento, uma cena de muita admiração. Então, sim, é mais complexo do que a gente pensa. E eu acredito que a vida como um todo é mais complexa. A gente que tem a mania de querer simplificar tudo. Mas vamos parar, refletir, pensar sobre as coisas, né? Que elas são um pouco maiores do que a gente pensa. Reflexão é a palavra do ano. #reflexão. Se você já gostou da nossa conversa até aqui, deixa o seu like aí onde você estiver, tá? Se você estiver no Instagram, curta. Se você estiver no YouTube, dá o seu like, tá bom? Muito obrigado. E é isso.